e onde ela está trabalhando com o secador. Então, muitas vezes o problema da escovação da pessoa nem é a dificuldade do cabelo em si, mas ela está fazendo um trabalho que ela mesma se complica. Sejam muito bem-vindos ao Cabeleireiro Integrativo. Meu nome é Luma Sakamoto, estou aqui para ajudar vocês que são cabeleireiros, vocês que são aspirantes a cabeleireiros, a saírem do zero escovação perfeita. E hoje o assunto que eu vou falar é sobre como é que você enfrenta aquele pavor de aquela raiz que não abaixa, sabe? Quando você acredita que é muito difícil de escovar o cabelo cacheado, crespo, denso, porque a raiz não abaixa, sabe aquele problema que você tem de conseguir, né, deixar o volume controlado desse cabelo. Aí você termina de escovar o cabelo e a cliente fica chateada porque o seu não alisou o suficiente, né? Então aí você fica naquela situação de que, poxa vida, eu queria fazer um alisamento melhor, eu queria melhorar essa escovação e não consegue. Então, hoje eu vou falar com você para te ajudar. Como é que se faz para você combater esse pavor de raiz alta? Bom, se você também curte o conteúdo do Cabeleireiro Integrativo, você pode nos ajudar demais quando você pega e manda, né? Você pega o aviãozinho e manda para alguma pessoa, né? Quando você compartilha o conteúdo, você torna esse conteúdo relevante e isso é super importante para a gente, beleza? Então compartilhe, comenta aí também, curte, que você ajuda o canal. Vamos lá. O que eu vou falar hoje com vocês, então? Eu vou falar sobre como é que você faz para enfrentar o pavor daquela raiz que não abaixa na hora da escovação, para você não sentir mais medo de escovar cabelo crespo, cabelo cacheado, ou mesmo os cabelos que são mais densos, tá? O que é esse pavor da raiz alta? Então vamos entender assim, o que é a raiz alta? Esse pavor é quando a pessoa tem aquele sofrimento, né? Sentir aquele sofrimento quando você pensa em escovar um cabelo que é denso, um cabelo que é crespo ou cacheado, tá? Ou ainda, quando você termina a escovação e vê que aquele cabelo da cliente ficou com a raiz alta, você não conseguiu alisar o suficiente, ela tá com a sensação de que ela se sente um cogumelo, sabe? Então, isso daí é porque você não teve talvez técnica suficiente, você não usou a ferramenta suficiente, certa, adequada. Tem um monte de coisas aí que eu quero explicar para vocês, para ajudar vocês na melhor escovação de vocês, tá bom? Bom, mas antes de eu explicar, né, como você vai fazer isso, só queria explicar o que é o que não o que não, eu não vou trabalhar aqui hoje, o que eu não vou resolver, né? Na minha opinião, o que é? Quando a pessoa tem uma raiz alta, quando ela fica com uma raiz mal alisada, é diferente daquela cliente que quer que a raiz fique colada na cabeça. Vamos entender, vamos diferenciar as coisas, né? Eu gosto sempre, antes de explicar qualquer coisa, fazer qualquer aula, de explicar os conceitos, tá? Na escovação, a gente sim precisa trabalhar o alisamento, a gente precisa fazer um trabalho bom de controle de raiz, mas quando a cliente espera uma raiz colada, ela não tem um cabelo necessariamente assim que favoreça, que seja tão liso assim, ela quer colar aquele cabelo. O que você tem que entender? Que isso é diferente e muitas vezes isso é irreal para o tipo de cabelo da sua cliente, tá? Então, assim, eu recebo algumas mensagens que o pessoal fala assim: ai, o que você faz quando a cliente quer a raiz colada na cabeça? Gente, o raiz colada na cabeça, se for com cabelo fino pouco, naturalmente ele cola. Então, se você tem uma cliente de cabelo denso, super crespo, e ela quer a raiz colada, você vai ter que ponderar aí, gente, porque quanto mais distante for esse resultado estético que a pessoa quer do cabelo dela, do natural dela, mais força
mais força, mais calor, tudo mais. Você vai ter que fazer uma força muito maior para conseguir esse resultado. E, consequentemente, isso vai ter mais dano. Além de que, tem gente que fala assim para mim, a cliente está passando por transição e ela quer que a raiz fique, que eu escovo o cabelo dela e colhe essa raiz na cabeça dela. Se essa pessoa está passando por transição e ela quer o cabelo super murcho, super liso, na minha opinião, ela está começando a transição fadada ao fracasso, ela não vai conseguir passar pela transição. Por quê? Porque uma das coisas que eu sempre explico para o pessoal, se você está enfrentando transição, bacana, parabéns, eu sei que é difícil, mas vamos entender o seguinte, você está assumindo que você vai lidar com o volume. Então, raiz alta é diferente de um mau alisamento, né? Vamos colocar assim, a raiz alta, a raiz mal trabalhada é diferente de você ter volume na raiz, porque inclusive a gente não está falando de passar prancha aqui. Eu não chamei vocês aqui para um conteúdo de usar prancha, de usar chapinha, tá? Então, eu quero mostrar como é que vocês vão fazer o trabalho de alisamento, de trabalho de raiz, né, de escovação de raiz, sem que você apele para uma ferramenta térmica que vá trazer um dano, que vá trazer a longo prazo, né, a deteriorização desse cabelo. Então, vamos diferenciar esses conceitos aqui, tá? Então, vamos entender o seguinte, quando eu falo, então, da técnica de escovação para a parte da raiz, o que você não deve fazer, tá? O que você não deve fazer? Você não deve encostar o bico do secador. Mesmo que a tentação seja grande, que você queira abaixar essa raiz, não, por favor, não encoste o bico do secador. Eu já gravei conteúdo, já mostrei para vocês que encostar o bico do secador não é legal. O intuito aqui é também mostrar para vocês, evitar, né, na verdade, passar a prancha, é só na escova e secador, tá? Então, um jeito errado de tentar dominar uma raiz é superaquecer, seja por encostar o bico, ficar pranchando o cabelo, ou ainda lotar o cabelo de produto, né? Usar aquele monte de reparador de pontas, ou qualquer outro produto que seja, isso comprometer o balanço, a naturalidade, o movimento desse cabelo, ou ainda fazer muita tração, puxar cabelo. Então, isso também não é legal, tá? Como é que você vai fazer, então, para você enfrentar essa raiz? Você tem que aprender a regular a expectativa da cliente, esse é o primeiro ponto. Porque, como eu expliquei para vocês, quem tem uma cliente que fala para você, ela fala para você assim, eu quero passar pela transição, eu quero assumir meu cabelo. Só que a pessoa, ela fica querendo, enquanto a transição acontece, ela fica querendo ficar com o cabelo liso na base da prancha e da escovação, aquela escovação de fritar o cabelo. Não vai adiantar, porque ela vai danificar o cabelo novo que está vindo e ela não vai conseguir passar nunca pela transição. Então, é um trabalho muito, muito forte de lidar com a expectativa da cliente. Então, como é que a gente vai vencer essa raiz alta? Como é que a gente vai enfrentar essa raiz que não abaixa? Primeiro, você tem que regular a expectativa da cliente, porque isso é a base de tudo. Se ela espera sair com a raiz colada e se vê que ela está indo rumo, né, um caminho que ela não vai nunca conseguir desacostumar de um cabelo super liso, super murcho, aí, gente, o seu trabalho vai ser em vão, tá? Então, todo o trabalho, na verdade, do cabeleireiro precisa ser muito bem conversado, para primeiro você tentar entender o que a cliente está esperando e saber se você vai conseguir dar o resultado para ela ou não. O segundo ponto, o que ela faz, né, para ajudar a enfrentar essa raiz alta? Protetor térmico, show de bola, a gente precisa de um produto. Então, escolher o produto certo é importante. Outro ponto para você conseguir fazer de estratégia é saber trabalhar com o cabelo no ponto certo de umidade. Então, a gente tem que ter essa coisa entender quão
quão úmido, né? Quanto de umidade eu preciso no cabelo para trabalhá-lo conforme o resultado que eu quero. Mais um ponto, escolher a escova certa e fazer o ajuste de secador. Tem conteúdo, né, sobre como é que você trabalha, como é que você ajusta esse cara aqui, que é muito importante, tá? E, finalmente, você precisa ter técnica. Técnica para não puxar o cabelo, técnica para secar a mecha. Você precisa de ter técnica, você precisa saber o que fazer com a escova na mão, beleza? Então, são vários pontos, vários pontos de melhoria aí que a gente vai trabalhar hoje para você conseguir fazer essa raiz murchar, baixar, tá? Galera, vou mostrar então para vocês um passo a passo aqui. Vou tentar fazer uma dinâmica aqui que eu quero passar para vocês 12 pontos, né? 12 passos, vamos dizer assim, para você conseguir abaixar essa raiz. O primeiro deles eu já expliquei, que é você conversar com a sua cliente. Como é que você vai fazer para lidar com essa expectativa que ela tem de quão liso, quão murcho, quanto de volume que ela quer, ela espera, versus o cabelo natural dela, versus a preservação da fibra e o tipo de ferramenta que você vai utilizar. Por quê? Como eu falei, se a cliente está esperando um alisamento de chapinha, né? Aquele alisamento que cola o cabelo na cabeça da cliente, e você vai fazer uma escovação, você já tem um problema. E não é um problema de técnica, é um problema de ajuste de expectativa da tua cliente com relação ao seu trabalho. Entenderam? Então, o primeiro ponto fundamental para você vencer a raiz, né? Vencer essa questão de raiz, é você aprender a conversar com a cliente e entender a expectativa dela e ajustar conforme o tipo de trabalho. O segundo ponto para você fazer um trabalho bem feito de raiz é você pegar um produto que vai te ajudar nisso, né? O que é um produto que vai te ajudar? Por exemplo, os protetores térmicos, a classe dos protetores térmicos são fundamentais. Até porque se o cabelo, quanto mais fino, quanto mais enrolado o cabelo, maior tende a ser a necessidade de hidratação, né? Maior tende a ser a sensibilidade desse cabelo, então você precisa de proteção térmica. Só que você também pode e deve utilizar produtos que tragam mais emoliência na hora da escovação. Porque, por exemplo, né, quando a gente pega um protetor térmico que é spray, como esse aqui, ele não vai trazer a emoliência que a gente precisa para um cabelo cacheado, para um cabelo crespo. Então, a gente precisa muitas vezes de quê? De um protetor térmico creme. A gente precisa de um protetor térmico que seja uma base cosmética mais emoliente, tá certo? Então, o primeiro passo é você alinhar a expectativa. Segunda questão é você ajustar, né, um produto bom, de preferência. Quanto mais seco o cabelo, quanto mais ressecado, quanto mais rígido for essa fibra, trabalhar com bases cosméticas mais creme, tá? Terceiro ponto é você trabalhar a questão da umidade da mecha. Por quê? Como a Patrícia mencionou aqui, o problema da galera, que eu vejo muito, isso é muito frequente. A pessoa começa a escovar um cabelo, ela quer escovar um cabelo, que é um cabelo crespo ou cacheado, e ela começa a escovar o cabelo lá atrás. Ela começa a escovar o cabelo na parte de trás, e quando ela chega na frente, o que aconteceu com o cabelo? O cabelo secou. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. E quando o cabelo seca, ela não consegue mais ter alisamento. Por que ela não consegue alisar? Porque eu gosto de comparar, gosto de fazer essa comparação com a massinha de modelar. Quando a gente pega um cabelo que está molhado, ele é como se fosse uma massinha de modelar. E essa massinha de modelar, ela tem um tempo ali que você vai conseguir fazer a modelagem dela. Deixa eu mostrar aqui para vocês.
Vamos lá. Então, o que acontece? Quando você pega um cabelo que é um cabelo cacheado ou é um cabelo crespo, nesse cabelo aqui, por exemplo, o que eu fiz? Eu nem pré-sequei, porque ele seca tão rápido, que eu precisava da umidade no cabelo para conseguir trabalhar. Aí, eu deixei ele bem úmido mesmo e fui trabalhando. Só que ainda assim, né? O que acontece? Eu tinha dificuldade conforme eu passava, escovava um lado, eu tinha dificuldade de ir para o outro e começar a escovar porque o cabelo já secou. Então não dá para você querer fazer um trabalho bem feito de raiz se você não sabe controlar a umidade. A regrinha máxima é essa: quanto mais enrolado o cabelo e quanto mais liso você quiser esse cabelo, mais umidade você precisa, tá? Outro ponto aqui. Quando a gente olha a escovação de um cabelo que a gente tem que controlar volume, que tem que trabalhar essa raiz, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer mechas finas. A mesma regra da umidade se aplica às mechas, né? A espessura da mecha que você vai escovar. Então, veja só, aqui, por exemplo, né? Eu estou trabalhando aqui o alisamento esse cabelo. Esse cabelo foi um cabelo super desafiador que eu coloquei no curso. Por quê? É um cabelo bem cacheado, né? Não dá nem para dizer assim que ele é um cabelo, típico cabelo de brasileiro mesmo, que é bem misturadinho. Então a gente tem, né, ao mesmo tempo uma curvatura alta, mas é um cabelo que ele não é duro, ele não chega a ser um cabelo rígido, né? Ele tem flexibilidade, então ele não chega a ser um cabelo 4, crespo, mas ele é um cabelo aí 3B, 3C, então a gente tem essa curvatura que é super fechadinha, né? É um certo trabalho, cabelo mais curto, né, para fazer, todo mundo que escova cabelo sabe que escovar a nuca curta é um desafio. Então, ela estava na transição. Então, teve um monte de coisas bacanas, assim, nesse caso, né, dessa minha modelo, que são bem legais para a gente entender. Por quê? Porque isso traz várias coisas, várias técnicas aqui que a gente precisa fazer. Olha lá, como é que eu estava umedecendo já essa parte do topo, porque ela já não estava flexível o suficiente para eu trabalhar. Então, é isso que eu preciso que vocês entendam. Quando a gente trabalha um cabelo mais cacheado, cabelo crespo, a gente vai regulando a umidade e a gente vai também trabalhando a espessura dessa mecha, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui como é que a gente tá aqui no... Ó, falei para vocês de alguns pontos importantes para a gente dominar a raiz. Primeiro ponto é alinhar a expectativa da cliente. Cliente que quer cabelo colado, que quer cabelo chapado, ela não vai ficar satisfeita com uma escovação. Tá claro isso para vocês? Mesmo que a sua escovação seja muito boa, tá? Mas aqui tem gente que acostuma, tem cliente que acostuma com o resultado de cabelo pranchado. Aí não dá, porque vai ser irreal, tá? Segundo ponto é a gente entender, então, que o produto que a gente vai passar antes vai nos ajudar, né, a alisar melhor esse cabelo. E a umidade é fundamental, nós precisamos, quanto mais cacheado o cabelo, quanto mais crespo o cabelo, mais umidade a gente precisa para fazer a escovação. A espessura da mecha tem que ser fininha, tá? E a gente também precisa, muitas vezes, fazer uma boa limpeza na hora da região que a gente vai trabalhar. O que é a limpeza na divisão? O que eu quero dizer com isso? Deixa eu mostrar para vocês outra coisa aqui. Vamos voltar para cá. O que eu quero dizer com a limpeza na hora de fazer a escovação? É que quando a gente pega, principalmente essa parte posterior aqui... Ai, quando eu falo da limpeza da área, porque assim, tem gente que... o problema da raiz alta não é só no cabelo crespo.
é também quando a pessoa tem muito cabelo, muito cabelo. Aí ela não consegue escovar direito, por quê? Porque ela tá trabalhando aqui, tem tanto cabelo, que na hora que ela vai escovar, esse cabelo, é como se ficasse assim, ó. Acho que esse é o meu exemplo melhor aqui que eu vou dar para vocês. Vamos imaginar, a cliente tem muito cabelo, aí a pessoa vai escovar, a raiz está aqui, né? E a divisão dela tá uma divisão fofa, né? Ela fez uma divisão que está atrapalhando ela conseguir trabalhar essa raiz aqui. Então, olha o problema, olha o problema. Ela vai pegar, vai usar a escova dela aqui, e no que ela vai escovar esse cabelo, como o cabelo de cima tá atrapalhando, ela vem aqui embaixo, ó, e ela vai escovar aqui embaixo. Ela vai pegar o secador e vai trabalhar aqui, ó. Aí a pessoa quer que a raiz fique baixa, que a raiz fique alisada. Que jeito, se ela tá entrando com o secador, ó, olha a distância aqui, ó, da origem da mecha e onde ela tá trabalhando com o secador. Então, muitas vezes o problema da escovação da pessoa nem é, olha só, a dificuldade do cabelo em si, mas ela tá fazendo um trabalho que ela mesma se complica. Então, quando você pega na hora de fazer uma escovação, você precisa fazer um alisamento bom de raiz, olha a diferença disso aqui, gente, ó. Faz uma divisão mais limpa, libera a sua área aqui de trabalho, para que na hora que você vai escovar, você aproxime bem. Olha a diferença aqui, ó. Se eu for trabalhar, mesmo que eu vá trabalhar perto, e eu trabalho perto, gente, quando eu falo para vocês que não é para encostar o bico do secador, não significa que eu trabalho aqui em cima, não tem jeito, você tem que direcionar fluxo de ar. Só que quando eu chego aqui, eu faço assim, ó, eu entro e saio, porque aí eu também não queimo a cliente. Só que como eu liberei meu espaço aqui, porque eu prendi melhor o cabelo aqui em cima, simples assim, eu vou conseguir ter mais aproximação na hora da escovação, né? Então, tá fazendo sentido isso para vocês? Então, isso é técnica de escovação. E hoje eu tô te falando de um negócio, especialmente agora, tô te falando de uma dica de escovação que, na verdade, não é necessariamente o que você está fazendo com a sua mão da escova e nem com a mão do secador. É o que você fez para separar essa mecha, para limpar a sua área de trabalho, para te permitir chegar perto da raiz. Simples assim, tá? Então, a gente tem que alinhar a expectativa com a cliente, a gente tem que preparar com um produto legal, a gente precisa também entender o ponto de umidade, cabelo que já secou, ele travou na curvatura, secou assim, já ficou com a curvatura um pouco mais marcada, você vai ter muito mais dificuldade para conseguir alisar, né? Simples. Quanto mais crespo o cabelo, quanto mais enrolado o cabelo, mais fina tem que ser a sua mecha para você conseguir fazer um trabalho bem feito, tá? E a limpeza dessa divisão aqui, ela vai colaborar muito para você conseguir fazer um bom alisamento de cabelo. Tenho 12 pontos para passar aqui para vocês. Vou passar mais um ponto aqui que tem a ver com a escova, tá? Então, tem a ver com a escova. Acho que eu vou conseguir mostrar no vídeo de novo. Então, bora mudar de novo aqui. Aqui, acho que tá legal aqui em cima, para vocês verem. O tipo de escova tem tudo a ver com o nível de alisamento dessa raiz, com o nível de domínio que a gente vai conseguir exercer sobre essa raiz, tá? Então, a Marcela até perguntou aqui se eu estava molhando o cabelo. Sim. Para essa curvatura, para a intenção de alisamento que eu tinha, deixa eu voltar mais um pouquinho aqui. Eu molhei o cabelo, né? Porque o tempo de eu chegar, até eu chegar nessa parte da escovação que eu queria, olha só o que aconteceu. Eu tive que molhar. Então, eu cheguei no topo, já estava mais sequinho. E aí, eu fui secando eu fui molhando esse cabelo. Eu comecei, né? Por isso que eu queria falar, tipo de escova. Tipo de escova, o melhor
a melhor escova para alisamento é a escova mista, por mais aderência. E como eu estava na frente, eu variei o diâmetro da escova também. Então, outro ponto importantíssimo para vocês entenderem. A região é uma região que eu não consigo tanta aproximação com uma escova média, ou uma escova grande. Beleza, então troca o diâmetro da escova. Mas eu usei a escova mista. Atrás, eu acabei até usando uma escova térmica, mas é uma escova térmica que ela tem mais aderência. Ela tem mais cerdas. Não é uma escova térmica tão espaçadinha. Então, quanto mais alisamento você quiser, mais aderência você precisa ter. Você precisa trabalhar bem rente à raiz, você precisa trabalhar assim com aproximação, mas aproximação não significa queimar a cliente, porque você não pode dar bobeira com o secador, que é exatamente isso que eu estou fazendo aqui, ó. E o direcionamento, né, dessa escovação, ó, eu aproximo e vou tirando, e eu testo o tempo todo o secador na minha mão, para eu justamente não queimar a cliente, tá? Então, ó, eu entro e saio, essa paciência, sim, então você também tem que ter, para você não causar nenhum desconforto na cliente, tá? Então, assim, hoje em dia faz um tempo, assim, que eu não queimo a cliente. Se eu queimar, eu fico muito sentida, porque eu acho que essa coisa dar uma queimadinha na cliente, de vez em quando, acontece. Mas, se acontece o tempo todo, é porque a pessoa não está prestando atenção o suficiente. E, ó, troquei a escova. Então, eu peguei outra escova, com diâmetro maior, porque se eu continuasse usando a escova pequena naquele movimento, eu ia deixar a ponta do cabelo muito curva, eu ia deixar a ponta do cabelo não tão lisa quanto eu queria, e eu queria mais alisamento. Então, a gente vai lá, troca o diâmetro da escova, mas continuei trabalhando com uma escova térmica. Então, gente, tipo de escova super influencia, tá? Ela vai influenciar muito na hora que você está fazendo o seu trabalho de escovação. Se você quer alisamento, é escova térmica, sim, se precisa da térmica. Tem determinados tipos de escovas térmicas, aliás, mista, gente. Ai, que ódio, tá falando térmica é mista. Tô tentando comandar aqui tudo ao mesmo tempo, junto e misturado, e deu ruim aqui. Galera, é escova mista, pelo amor de Deus, vocês estão vendo trabalhar com uma mista e uma mista, tá? A térmica, ela funciona se ela tiver mais cerdas, se ela for uma térmica que tem mais densidade de cerdas e ela adere melhor. Mas, primordialmente, escova mista promove mais alisamento. Galera, outro ponto. Como é que você faz para dominar essa raiz, tá? Então, a gente tem que ter técnica, né, de escovação. A apertadinha é uma delas. Outra técnica importantíssima que eu vejo que o povo erra muito, gente, fica trabalhando aqui, vamos lá, vou voltar para a boneca de novo, e vai e volta. O povo fica só trabalhando alisamento assim, ó. E fica aqui, ó, só aqui, ó. Em cima da mecha. Em cima da mecha, no máximo meio que de lado. Se a pessoa fica alisando a escova a mecha só por cima, e não fizer um bom alisamento na parte de baixo também, o que vai acontecer? Esse cabelo vai ficar liso aqui em cima e aqui embaixo vai ficar o quê? Vai ficar úmido ou vai ficar não tão liso. O certo é você trabalhar em todos os lados da mecha. Então, você vem de cima para baixo, você pode pegar ela de lado, faz um pouquinho mais de esforço aqui para você pegar a outra lateral, né, que está longe de você, né, que está a lateral da escova aqui, da mão da escova, e faz esse alisamento direito, tá? Alisa por todos os lados da mecha, você tem que trabalhar alisamento por todos os lados da mecha. Mais uma coisa importante para vocês, temperatura de secador. Se a gente trabalhar com secador na temperatura morna, não vai rolar alisamento. Então, tem que ser temperatura alta.
Só que você, em contrapartida, não consegue trabalhar com temperatura alta e vento alto, no fluxo do ar alto, se você estiver trabalhando perto da raiz. Por quê? Porque você vai pegar esse secador, né? Que é uma fonte de calor absurda. Vai bater aqui com tudo no forte, o calor vai esquentar a escova e vai voltar na cabeça da cliente. Então, se você liga tudo no máximo, você queima a cliente. Se você liga tudo no máximo, o que acontece? Você também acaba secando o cabelo antes de modelar. Sempre falo isso, ó. Vai lá com o secador com tudo no máximo, você vai secar antes de modelar. E no que você seca antes de modelar, o cabelo fica mal alisado, tá? Mais um ponto. O direcionamento do fluxo do secador é você tentar trabalhar sempre no sentido do fio. Tem gente que vem aqui, ó, e faz isso aqui, ó. E aí volta na cabeça da cliente, coitada da cliente, porque a pessoa está trabalhando aqui com o bico do secador a 90 graus aqui, porque ela quer chegar aqui, ó, com o bico do secador e alisar com o bico do secador. Não dá, né? Não dá. Então, você tem que tá com a mão tensionada da escova, porque quando a gente estica o cabelo, né, quando a gente tem essa firmeza e tensiona, o secador ele vem fazendo um alinhamento desse fio e sempre entrando e saindo, ó, entrando e saindo, não voltando para o cabelo da cliente lá e apontando para baixo, não. A gente entra e sai, entra e sai. Vocês podem ver no vídeo como eu faço muito isso. Entra e sai. Aí eu preciso trabalhar de baixo para cima também aqui, ó. Aqui eu posso flexionar meu joelho e vir de baixo para cima, dando essa limpezinha aqui, ó. E fazendo o alisamento, tá? E, cara, tem um erro muito comum também que eu percebo. Você tem que evitar isso. Quando a galera tá alisando o cabelo, vou até mostrar aqui em pé, porque tem que ser em pé. Aqui, isso. Vamos imaginar que a pessoa tá alisando o cabelo aqui em cima. Aí, ela tá aqui na mecha de cima da cabeça da cliente. Aí, ela vai fez lá o alisamento. Aí, ela vem e faz isso aqui, ó. É um negócio muito sutil. Aí, ela alisa e solta. Porque como ela tá aqui em cima, o braço dela vai até a altura da barriga e ela solta. Só que o que acontece? Quando a gente solta esse cabelo, trabalha ele aqui em cima e a gente solta, o que a gente está fazendo? A gente está criando volume no cabelo, na região onde a gente está soltando esse cabelo. Por quê? Porque o corpo não está fazendo o movimento até o final, que seria você pegar e descer, ó, até aqui embaixo. Que é alisamento de raiz, tem que trabalhar o corpo. Vem com o secador, faz o trabalho do alisamento e desce, ó, aqui, ó. Essa angulação também, na hora que você está terminando a escovação da mecha em si, vai colaborar para você ter mais ou menos volume nessa raiz. Que a galera fica aqui, trabalha aqui, ó, trabalha aqui e solta. O que cria? Cria um volume de raiz, né? E vai sobrepondo o cabelo, vira cogumelo mesmo. Então, você pega, termina, escova, e vem aqui, ó, e acompanha a mecha até aqui embaixo. Beleza? Então, deixa eu fazer um resumo aqui para vocês. A história, então, da raiz, como é que você pode vencer essa raiz alta aí, essa raiz que não abaixa, tem a ver com você alinhar a expectativa da cliente, para que, se ela está esperando um efeito de chapa, é efeito de chapa, de prancha, não é efeito de escovação, principalmente quem está passando por transição. Se a pessoa ela não está se preparando psicologicamente para lidar com o volume do cabelo dela, ela não vai conseguir passar pela transição, simples assim. Segundo ponto, escolher o produto certo, com proteção térmica, mas também de preferência que dê mais emoliência. Outro ponto, a umidade da mecha. Quanto mais crespo, mais úmido tem que ser o cabelo. A espessura da mecha também conta. Quanto mais crespo, quanto maior a necessidade de alisamento, mais fina tem que ser a mecha. A limpeza, né, na hora de você fazer divisão, subdivisão, é porque quando você deixa a sua área de trabalho limpa,
você prende direitinho cada parte lá no seu lugar, você consegue aproximar mais da raiz e conseguir fazer um alisamento. A escova mais adequada é uma escova que tenha mais aderência, que é a mista, tá? Não que eu não use térmica, mas a térmica tem que ter mais cerdas para ajudar no alisamento. Então, eu dou preferência para a mista. A técnica de escovação é você ter tensão na mecha, que é diferente de puxar cabelo. Então, tem muita gente que puxa cabelo, já mostrei a diferença. Tem gente que na hora que tá escovando faz isso aqui, ó, vai puxando o cabelo. Atenção, não, eu pego esse cabelo, prendo e mantenho ele esticado, né, num nível que eu consigo fazer o alinhamento com o secador, tá? Então, não é a mão da escova que alisa, ela ajuda a conduzir essa mecha, deixar ela bem presinha, mas é a mão do secador que ajuda. Outra coisa, posição da escova na mecha, você tem que secar por todos os lados, né? A técnica tem a ver com você saber trabalhar bem em todos os ângulos dessa mecha. A temperatura do secador tem que ser uma temperatura mais alta, mas não vacila com fluxo de ar super alto, principalmente quando você está trabalhando raiz, tá? E o fluxo de ar, e o direcionamento do fluxo de ar também, para não voltar o calor na cabeça da cliente e queimar. E, finalmente, tem a ver com a projeção da mecha. Tem gente que chega no topo, tá com preguiça de flexionar joelho, e aí trabalha o topo aqui, larga o cabelo fica assim, ó. Aí a cliente sai com um acabamento péssimo. Então, não, você tem que conduzir o cabelo até o final, tem que descer, flexionar o seu joelho para você ter um bom acabamento. E aí, gente, do que eu falei para vocês hoje, qual foi a dica aí que ajudou mais? O que está fazendo mais sentido aí para vocês? Com relação à técnica dessa escovação, como é que você faz para escovar direito esse cabelo mais crespo? E deixa eu mostrar o final aqui. Comentem. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, compartilhar. Aí, legal. Tô mostrando aqui para vocês o trechinho dessa escovação. Ó, eu falando que a escova térmica, essa aqui que eu uso, ela é muito boa. Essa daqui, ela tem uma boa... Eu precisava, nessa região que eu tava, de um pouco mais de aderência. Então, eu usei essa outra escova. Mas olha que bacana aqui, vou chegar bem no finalzinho aqui para vocês. Que eu peguei o cabelinho dessa minha cliente e fiz a escovação dele. Ó, aqui tava o antes, vou mostrar bem legal. O antes e o depois. Então, isso que eu queria mostrar para vocês. Então, a gente pega um cabelo bem encaixadinho, curto, e consegue fazer 100% na escovação. Dá para alisar o cabelo 100% na escovação. É isso que eu mostro dentro do curso da base do cabeleireiro integrativo, porque eu quero que vocês tenham recurso de trabalhar um cabelo com uma escovação que não danifica a fibra, que a gente consegue dar um resultado estético sem judiar tanto do cabelo da cliente. E, para resumir, hoje eu mostrei como é que você pode enfrentar esse pavor daquela raiz que não abaixa. Eu passei as dicas de técnicas para você deixar a raiz menos volumosa e mais lisa. Curte, comente, compartilhe, que você ajuda demais o canal, beleza? Beijo para todos, um prazer, fui!